Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Deus, uma linda salva de palmas para Jesus, amém, irmão? Glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus, que a paz de Cristo esteja com todos, amém, meu irmão? Aleluia, onde com muita alegria nós estamos aqui para junto compartilhar a palavra. Iremos aprender aqui na palavra de Deus como é importante a gente aproveitar cada minuto, cada segundo na presença de Deus. Agradecer a Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu um grande presente. Enviou Jesus Cristo para nos salvar. E é por Ele que estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, como diz as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 44, diz assim, olha o que diz a palavra. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Oh, glória! Oh, meu irmão, como é maravilhoso as pessoas terem o prazer de ouvir a palavra de Deus. Você hoje está aqui, principalmente uma noite chuvosa como essa, você saiu da sua casa e veio à casa de Deus, porque você quer ouvir a palavra do Senhor. Assim como muitas pessoas aqui nessa cidade, era um dia de sábado, estava o apóstolo Paulo e Barnabé pregando, levando as boas novas, que é a palavra de Deus, e as pessoas vinham se aproximando, ouvindo a pregação daqueles dois homens, pessoas que se convertiam com ouvir a pregação, porque, meu irmão, eles estavam ali pregando a respeito de Jesus, o único que se sacrificou por mim e por você, Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para pregar a respeito de religião, não, porque a religião não salva, não liberta. Quem salva é Jesus Cristo. Aleluia. E aqui o apóstolo Paulo e Barnabé estão falando a respeito de Jesus. E Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si naquela cruz do Calvário. Ele levou os nossos pecados, nossas transgressões, para quando nós ouvimos a sua palavra, crer que Ele é o Cordeiro de Deus, aceitando Jesus Cristo como nosso único, exclusivo e eterno Salvador, para a gente ter a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Então Paulo e Barnabé estão falando a respeito de Jesus. E chegavam pessoas doentes e oravam no nome de quem? No nome de Jesus. E as pessoas eram curadas, eram libertas, mas eles estavam levando a mensagem da salvação. Por isso que as pessoas, quando ouviam a pregação de Paulo e Barnabé, se aglomeravam naquela cidade, porque outrora eles conheciam a religião, tinham ouvido falar a respeito de religião. Religião não muda ninguém, não transforma. Quem transforma é o poder de Deus. Nós temos que pregar a respeito de Jesus Cristo Nazareno. E Paulo e Barnabé estavam pregando, e as pessoas ouvindo algo que nunca tinham ouvido, as vidas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, restauradas. Irmão, como é maravilhoso ter um encontro com Jesus. E eles estão aqui pregando, e nós vemos que a cidade vai para ouvir a palavra de Deus. Como é importante ouvir a palavra, meu irmão. Pessoas estão sofrendo porque não estão dando
Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu Salvador. Jesus Cristo, Ele quer transformar a tua vida. Aleluia! Ele preparou uma mansão linda, maravilhosa, meu irmão. Jesus já fez a parte dele. Agora, o que tem que fazer é Ele e você a nossa parte. Aceitar Ele como nosso Salvador e permanecer firme, se fortalecendo onde? Na palavra de Deus. Deus nos deu um grande presente, meu irmão, a mansão celestial. Deus não precisa nem de mim nem de você para Ele ser Deus, não. É nós que precisamos dele. Então aproveite essa bênção que Deus está te dando, que através de Jesus Cristo, o Cordeiro dele, que não tem pecado nenhum, se sacrificou por você e por mim. Esse é o Evangelho, meu irmão. E a gente ouvir a palavra e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque se o Senhor não tivesse enviado o teu Filho amado, eu não teria essa oportunidade de ser salvo. Porque a salvação é pela fé. É quando a gente crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então Paulo e Barnabé estão aqui pregando a respeito de Jesus, dizendo: olha, Jesus foi crucificado, mas ele não está morto, não, porque ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus veio para nos salvar. Ele perdoa os seus pecados. Aceita Ele. Não importa o que você cometeu no passado. O que importa para Jesus é que você o aceite Ele hoje. Entregue a sua vida para Ele hoje. Aleluia. E você vai ter a sua vida transformada, assim como Jesus transformou a vida daquela mulher que foi pega em adultério. Todo mundo estava pronto, preparado para apedrejá-la, mas todos também tinham seus pecados. E Jesus não condenou ela. Jesus deu a oportunidade para ela se arrepender dos seus pecados, para transformar a vida dela. E Jesus disse: olha, vai e não peques mais. Esse é o Evangelho, meu irmão. Agora, a escolha é nossa. A escolha é sua, se você quer Jesus ou não. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, assim como Paulo e Barnabé estavam aqui pregando, e as pessoas estavam ouvindo o Evangelho. E diz aqui, versículo 45, vamos para o versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Você veja, meu irmão, quantas pessoas estavam ouvindo a palavra, se convertendo, entregando a vida para Jesus. Um grupo religioso se aproximaram, vendo o crescimento, tiveram inveja e começaram a falar contra aquele movimento, contra a pregação de Paulo e Barnabé. Quantas pessoas têm dado ouvido ao sistema religioso e não têm dado ouvido à palavra de Deus? Às vezes a pessoa sente algo maravilhoso, ela tem até vontade, mas ela diz: puxa, se eu for, o que vão falar de mim? Você veja que aqui os religiosos, os judeus, estavam ali contra a pregação de Paulo e Barnabé. A palavra diz que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpriu que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmo vos julgais indigno da vida eterna. Eis aí
Paulo, cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, vendo que os judeus estavam ali se levantando contra a pregação deles, tentando fazer com que as pessoas não prestassem atenção na palavra, que as pessoas saíssem dali, porque senão ia se converter. Porque quem conhece a palavra de Deus, meu irmão, ela verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Então Paulo, com ousadia, cheio do Espírito Santo, disse: olha, a palavra, a promessa veio para vocês, mas vocês rejeitaram, vocês desprezaram. E é por isso que o Senhor tem nos enviado para os gentios. Então, irmão, e quando os gentios, o povo ali ouvindo essa palavra, se admiraram, agradeceram a Deus, porque olha que oportunidade estão chegando para eles, porque Jesus veio, a promessa de Deus era para o seu povo, mas o seu povo rejeitou, porque deram ouvido à religião, ao sistema religioso. Até hoje tem judeus que estão esperando o Messias. Até hoje muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que a promessa de Deus está chegando para nós, porque o Senhor assim nos determinou: eu te instituí para a luz dos gentios, a fim de que sejam para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam quem? A palavra do Senhor, e creram todos os que havia sido destinado para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas você veja que os gentios creram, aceitaram, não duvidaram, pelo contrário, ficaram muito contentes, alegres, regozijaram. Irmão, nós temos que se alegrar na presença, agradecendo a Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Olha que bênção chegou para todos nós. E por isso que o gentio aproveitou a oportunidade, começou a glorificar a Jesus, começou agradecendo: Paulo, o que eu faço para ter a vida eterna? E Paulo orando por eles, batizando aquelas pessoas, e a religião vendo aquilo ali, o crescimento do cristianismo, não ficaram satisfeitos, fizeram de tudo para que eles não continuassem naquele lugar pregando o Evangelho, porque nós somos chamados, meus irmãos, não para fazer com que as pessoas sejam religiosas, mas sim ensinar as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, não há outro caminho para a salvação, o único é Jesus. Aleluia. E continuando aqui, versículo 50. Mas os judeus extingaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Mas Paulo e Barnabé fez a parte dele, pregou o Evangelho, semeou. Aquele que ouviu e creu foi abençoado. Aquele que, porém, ouviu, não creu, rejeitou, perdeu a bênção. E assim nós estamos também, irmão, pregando o Evangelho. Aquele que está dando ouvido à palavra de Deus, quem vai ser abençoado é você, meu irmão, minha irmã. É você que vai ser abençoado. E aqueles que estão dando ouvido e que estão rejeitando, eles estão perdendo a bênção. Eles estão perdendo o conhecimento da palavra. Eles
E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e do Espírito Santo. Amém, irmão? O nome de Deus está aqui para pregar a palavra. Aquele que quer dar ouvido ao Evangelho, glória a Deus, será salvo, porque está aprendendo. Aquele que não quer, infelizmente, no grande dia vai perder a bênção. Mas Paulo e Barnabé fez a parte dele, assim como nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos aqui pregando o Evangelho. Nós não viemos para esse bairro para pregar religião, falar mal de religião de ninguém. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. É a palavra que liberta e que restaura, para que todo aquele que venha ouvir a palavra venha crer que Jesus Cristo é o único que salva, não há outro. Então, meu irmão, quando você lê a palavra, medita na palavra, você vai ter o conhecimento. Amém? Esse é o maior presente de Deus, que você venha reconhecer. Que bênção, irmão, que presente Deus está te dando, a oportunidade de você ser salvo. Então, se você já entregou a tua vida para Jesus, permaneça firme. Se você ainda não entregou, entrega a tua vida para Ele, porque você não sabe o dia nem a hora que Ele vai te chamar, para que no grande dia você olhar e ver aquela mansão celestial e dizer: puxa, como valeu a pena eu ter dado ouvido ao Evangelho, e agradecer a Deus, porque Deus, Ele foi tão misericordioso que através da sua palavra, que a luz deste mundo iluminou meus caminhos. E hoje eu quero caminhar com Cristo. Eu não vou dar ouvido a outras palavras que não seja a palavra de Deus. Eu não vou ser religioso. Nós não estamos pregando aqui para você ser religioso, sair de uma religião, fazer parte de outra religião, nada disso. Nós estamos aqui pregando para você servir a Deus, servir ao Senhor. Teme a Jesus, a homem nenhum, teme a Deus. Seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Veja que Paulo e Barnabé foi expulso, não tem problema, nós vamos para outra cidade para pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo. A nossa vocação, Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Aquele que é sensível a ouvir a palavra do Senhor e crer, ela que será abençoada em nome de Jesus. Oh, glória! Por isso que todos aqueles glorificaram. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a bênção de Deus nos alcançou. E eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Então, esta é a palavra de Deus para mim e para você. A escolha é sua. A pregação, a mensagem foi pregada. Qual é a sua escolha?